Kenjaku foi talvez o mano que teve seu potencial menos explorado na obra, irmão. O maluco foi meio que o causador de eventos gigantes, diretamente ou indiretamente na obra, mas ainda assim, mesmo tendo feito muita coisa e tendo um potencial muito grande ao ponto de facilmente ser um vilão final, ou até mesmo um dos junto ao Sukuna, ele vai lá e me perde da forma mais simples possível, e isso sem mal ter explorado todo o potencial dele. Então vamos falar um pouco do Kenjaku e dessa falta de aproveitamento nesse personagem, que só tinha um potencial muito grande e era muito absurdo dentro de Jujutsu. E bem, eu sou o Felipe e sim, Jujutsu de novo quando vocês menos esperavam. Pra quem achou que a gente ia falar de Dandadan hoje, inclusive eu, mas eu não consegui ficar em dia com a obra, vamos falar de Jujutsu. E papo, um tempo atrás eu já tinha comentado com vocês o quão desperdiçado tinha sido o Kenjaku, mas isso bem por cima, porque até ali Jujutsu ainda não tinha acabado, ainda tava lançando capítulos, o que acaba caindo muito naquele papo. Gege é um autor bem imprevisível em certos pontos. E isso junto de também, enquanto a capítulo, a esperança de rolar alguma coisa só muito grande, porque, como eu falei pra vocês, Gege era imprevisível em certos pontos. Mas agora o papo é completamente outro. Jujutsu já foi finalizado há um tempo e com a conclusão da obra dá pra falar bem mais de boas de qualquer coisa que rolou nela, porque agora não vai ter mais mudanças, tá ligado? Pelo menos assim eu espero. Dito isso, a gente chega no Kenjaku, que papo, era um mano com um potencial gigante dentro da obra, diga-se de passagem com mais potencial que o Sukuna, por mais que sim, o Sukuna era muito mais forte e meio que obviamente o boss final da obra. Como ele meio que foi, né? Só que quando eu digo que o Kenjaku tinha um potencial maior que o Sukuna pra ser um vilão, é porque o Kenjaku era bem mais malicioso que o Sukuna. Por mais que sim, seja meio difícil de imaginar isso, mas isso fica bem claro quando a gente vê o nível dos planos do Kenjaku. O maluco meio que planejou o fim do mundo durante um bom tempo e meio que começou esse fim do mundo. Além de que, olhando a obra mais friamente, o Kenjaku teve um impacto tão grande ou até maior que o Sukuna, já que, querendo ou não, ele foi responsável indiretamente pelo retorno do próprio Sukuna e depois da libertação dele. Já que se por um lado o Kenjaku foi quem criou o Itadori literalmente dormindo com o pai dele, e esse plot em Jujutsu é só muito bom, um dos maiores vilões da obra literalmente é mãe do protagonista e pegou o pai dele. Gege Akutami Plots. Contudo, Itadori esse que meio que virou receptáculo do Sukuna, permitindo que ele existisse na Era Moderna, o que por si só já fez uma ameaça gigante a todo mundo voltar de uma era passada e de dentro de um selo que ele não iria sair normalmente, tá ligado? Só que, por outro lado, ele também foi responsável indiretamente pelo Sukuna sair do Itadori, já que foi graças ao selamento do Goji e o ressurgimento de xamãs do passado que o Sukuna teve a brecha pra ir pro menino Megumi. E esses bagulhos é meio que o Kenjaku causou indiretamente com o plano dele, porque se a gente for focar completamente nele como vilão, o Kenjaku tinha facilmente potencial pra ser o maior vilão de Jujutsu Kaisen, porque ele foi responsável pelos maiores desastres da obra. O maluco meio que, só pra começar o plano dele, foi lá e explanou os feiticeiros, o que por si só já virou um problema pra essa galera também. A forma que o Gege construiu esse personagem abriria facilmente margem pra ele ser o maior vilão da obra, tanto que se a gente sair um pouco de Jutsu, dá pra comparar o Kenjaku de uma forma mais ampla com outros personagens, tipo a Makima, que pra mim foi basicamente a maior e melhor vilã de Chainsaw Man e de várias outras obras também. Já que assim como ela, por muito tempo o Kenjaku manipulou as coisas por trás dos planos, claro que de uma forma diferente da Makima, mas com a mesma pegada. Já que diferente dela, ele não tinha contato direto com o protagonista para manipular ele diretamente. Só que assim como ela, ele por trás dos planos, simplesmente mexendo nas coisas ali, criou eventos que abalaram o mundo como um todo. Mas indo pra eventos mais isolados, o próprio incidente de Shibuya, que foi tipo um dos arcos mais catastróficos de Jujutsu Kaisen e depois dali foi só ladeira meio que abaixo, só foi possível porque o Kenjaku tava ali e ele usou o corpo do Geto e as maldições e depois selou o feiticeiro mais forte da Era Moderna. E detalhe, é louco de pensar que por muito tempo a única coisa que a gente via como ameaça pra o Gojo era o Sukuna. Mas o Gege conseguiu ir lá e subverter nossas expectativas, criando um vilão que sem trocar um único ataque venceu um personagem que até ali era meio que um deus ex-machina pra obra. A forma que o Gege escreveu e construiu o Kenjaku, ele conseguiu criar um vilão que tinha uma essência tão grande do que é ser um xamã quanto o próprio Sukuna, além de que, por ter muito tempo de experiência e ser alguém muito inteligente, ele conseguia ser uma ameaça mais instável que o Sukuna. Tanto que foi essa personalidade do Kenjaku que levou ele a iniciar o jogo do Abashi só pra meio que fazer uma experiência. E foi toda essa forma de escrita do Gege que conseguiu transmitir pra gente que o Kenjaku era um dos melhores candidatos a maior vilão da obra. Colocar ele como o vilão final junto do Sukuna ia ser simplesmente absurdo.
Tanto que eu acho que o Gege não fez isso porque se juntasse o Kenjaku com o Sukuna pra planejar uma forma de lidar com todo mundo ali, meio que a galera perdia, porque o Kenjaku meio que planejou um fim do mundo e conseguiu parar o Gojo, isso só com o corpo do Geto, fé e 3 maldição. Só que aí, o Gege vai lá e me remove ele da obra sem mal explorar esse personagem da forma que ele caiu. E sim, eu sei que é condizente com aquele mundo, já que feiticeiros não são tão relevantes pra ele e cair de uma forma patética também é aceitável, porque foi assim que o Kenjaku caiu. O meu ponto é, o que me incomoda nessa treta toda é o quão pouco ele foi explorado, não que ele tenha perdido, tá ligado? O Kenjaku fez tanta coisa e tinha tanto potencial que, por si só, abriu margem pro Gege fazer um arco gigante só dando mais destaque pra ele. Tanto que foi todo esse potencial do personagem que fez muita gente até o fim da obra e esperar alguma coisa a mais dele, tipo ele pegar o corpo do Yuta depois que ele ativou a técnica do Kenjaku. E tipo assim, a galera tava esperando isso não porque queria ver o Yuta simplesmente de ralo porque ele é um personagem ruim, bem pelo contrário, e sim porque muita gente esperava muita coisa do Kenjaku e ele só meio que caiu de uma forma que a sensação que ficou foi que ele não entregou tudo o que ele podia. Até mesmo o grande plano dele acabou em aberto, sem uma conclusão propriamente dita, além de que muita coisa em relação ao personagem em si, como o que rolou com o Sukuna, ficou em aberto também. Honestamente, o Gege tinha um personagem simplesmente genial na mão dele, com um potencial gigante que teve papo de, sei lá, 2 grandes lutas na obra, a primeira com o Shozo e a Yuki e a segunda com o Takaba, que foi bem mais fraca que a primeira. E assim, por mais que o Kenjaku não fosse um lutador e mais sim um cientista, alguém que prefere fazer experimentos em relação ao mundo Jujutsu do que enfrentar outros feiticeiros, o jogo do abate foi um ótimo exemplo disso, ainda assim o Kenjaku podia ter tido mais lutas na obra, tipo o famoso Yuta vs Kenjaku que muita gente esperou e não rolou. O Kenjaku tinha um potencial gigante pra ter um desenvolvimento e ser bem mais explorado e pra facilmente mover muito mais a obra do que ele já foi responsável por mover. Mas não, mesmo tendo me criado um feiticeiro super velho, experiente, com uma malícia gigante, maior que a do próprio Rei das Maldições ou no mínimo equivalente à do Sukuna, ele me perde numa emboscada de um grupo de adolescentes. Tipo assim, o Kenjaku deveria ter, no mínimo, um plano de contingência para cada um dos xamãs. O grande plano dele, o grande objetivo dele estava em execução. Dificilmente ele ia se deixar derrotar tão facilmente, tá ligado? O maluco meio que perseguiu por, sei lá, 1000 anos um objetivo. E quando ele finalmente começa a colocar esse objetivo em execução, tá tudo dando certo, ele não me planeja planos de contingência para se proteger e conseguir concluir esse objetivo. E você pode até falar que o Todo foi o responsável por grande parte quebrar as pernas do Kenjaku, porque ele tinha meio que perdido a técnica e desaparecido completamente, então o Kenjaku podia não ter cogitado que ele poderia voltar. E assim, é verdade, tá ligado? Mas também é estranho o Kenjaku nem ter cogitado que o Todo poderia voltar, porque aparentemente a forma que o Todo conseguiu voltar, tipo, recuperando a técnica dele, foi de uma forma bem simples. E levando em conta que o Kenjaku é muito experiente, ele nem cogitar essa possibilidade é estranho. Principalmente levando em conta que a técnica do Todo é problemática até pro Sukuna. E assim, não confunde, o meu problema não é o Kenjaku ter perdido, como eu já falei, e sim o quão pouco ele foi explorado antes disso. O Gege criou um personagem com um potencial gigante, colocou ele no centro de grandes eventos e responsável por outros maiores ainda. E depois de tudo isso, tirou ele da obra sem ele mal ter explorado tudo que ele tinha pra entregar, tudo que ele podia entregar. É literalmente isso que me incomoda no Kenjaku, saber que ele tinha um potencial gigante e que ele mal arranhou isso e já foi removido da obra. Mas fala aí, o que vocês acham da forma que Jujutsu trabalhou o Kenjaku? Vocês acham que ele foi explorado na medida certa ou que ele tinha ainda muito pra entregar? E claro, se tu gostou do vídeo, se inscreva aqui no canal e ativa o sininho. Fazendo isso, você sempre vai ser notificado quando sair vídeo novo e não vai estar perdendo os futuros conteúdos. São 3 notificações por semana. O que tu quer ver, tu clica em cima. O que tu não quer ver, tu arrasa pro lado e vida que segue. Deixa o like também, o like me ajuda muito. Se estiver aparecendo pra ti aí, deixa o hypar também. O hypar também me ajuda muito. Enfim, fiquem todos bem. A gente se vê numa próxima. Meio que isso. Falou!